Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória de Deus. É uma oportunidade que o Senhor Jesus nos dá de gravarmos aqui esses vídeos e compartilhar com você uma porção da palavra de Deus diariamente, todos os dias, nesse propósito de 365 dias com Deus, devocionais diárias para te ajudar nessa caminhada com o Senhor Jesus. Hoje nós estamos na nossa devocional de número 49, é sábado, hoje é 18 de fevereiro de 2023. E nós queremos então continuar aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 1 ao versículo de número 34. Nós temos aqui a parábola do semeador, nós temos a explicação da parábola, nós temos a parábola da candeia, nós temos a parábola da semente e nós temos a parábola do grão de mostarda. Então nós vamos trazer algumas lições, nós não vamos ler o texto, porque o texto tem 34 versículos e a gente quer fazer esse vídeo bem reduzido, no máximo 20, 25 minutos, para você poder compartilhar esse vídeo e acompanhar conosco aqui. Faça a sua leitura aí na sua casa, pedindo a iluminação do Espírito Santo, leia o texto e procure aprender e aplicar o texto na sua vida prática, na sua vida diária. Então, Jesus, ele gostava muito de ensinar por meio de parábolas. A gente já falou aqui em outras devocionais, inclusive até já falamos da parábola do semeador, dos 4 tipos de coração. Acho que a nossa devocional de número 24, nosso vídeo está aí no nosso canal no YouTube, você depois pode dar uma olhadinha. Então Jesus gostava de usar parábolas, comparações. Ele usava esse método, esse estilo para ensinar, especialmente aos seus discípulos, porque ele ensinava as multidões, usava a parábola de modo geral para todas as pessoas que iam ali para aprender dele, mas as pessoas não compreendiam as parábolas, E diz a Escritura que, em particular, ele explicava, ele dava a explicação das parábolas, em particular, para os seus discípulos. De fato, é tremendo como a gente percebe que havia um propósito de Jesus em ensinar através de parábola, porque havia um grupo de pessoas que, de fato, o reino de Deus estava escondido a essas pessoas. Provavelmente os fariseus, provavelmente os mestres da lei, provavelmente aqueles que se achavam conhecedores da lei, a esses não era dado de fato conhecer o reino de Deus ou as implicações, as lições do reino de Deus, e por isso Jesus pregava por parábola. Mas aos seus discípulos, aos seus seguidores, Jesus Cristo explicava, esclarecia as parábolas. Então esse é o propósito de Cristo, ensinar muito por meio das parábolas. Para saber que lição extrair da parábola, nós precisamos olhar o que estava acontecendo quando ela foi contada. No contexto anterior, na devocional de ontem, nós falamos aqui que a incredulidade, nós apresentamos a incredulidade da família de Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles até chamaram Jesus de louco. Eles foram lá para pegar Jesus à força, porque diziam que Jesus estava fora de si. A gente viu também a blasfêmia dos fariseus, dizendo que a autoridade de Jesus era a autoridade do próprio diabo. E Jesus disse que essa blasfêmia não tem perdão. E depois Jesus então diz para alguém que chega, provavelmente um discípulo, dizendo: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te esperando. José já estava morto, provavelmente, nesse contexto. Então o que é que Jesus diz? A minha mãe, os meus irmãos, são esses meus seguidores, meus discípulos que fazem a vontade do meu Pai. Então esse é o contexto, E na primeira parábola aqui do texto, que é a parábola do semeador, Jesus mostra que, apesar de a semente é a mesma para todos os tipos de solo, a semente que está sendo plantada é a mesma, é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, é a Escritura, é os ensinamentos de Jesus Cristo, é a palavra de Deus que está sendo proclamada, é a semente.
A semente é a mesma, ela está sendo plantada. Mas os resultados vão depender do tipo de coração onde ela está sendo semeada, fincada. Nem todo coração vai reagir de maneira produtiva os resultados ou a plantação da semente. A semente é a palavra de Deus. A semente não muda. Ela é atemporã. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus está firme, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é santa, ela é inerrante, ela não precisa ser atualizada. Ninguém precisa alterar nada no texto sagrado. Tudo o que precisamos compreender e entender está revelado a nós na Escritura. Eu não posso acrescentar e nem posso tirar nada da Bíblia. A palavra é a mesma. Mas o coração, as pessoas que vão receber, nem sempre os resultados são iguais. Alguns irão produzir, outros irão receber, mas depois o diabo vai tirar a semente. Outros vão receber a palavra, mas depois que começarem a passar lutas, perseguições por causa do evangelho, essas pessoas irão desistir. Outras, depois que começarem a serem seduzidos pela avareza, pelos bens materiais, pela riqueza, pelas seduções desse mundo, eles vão desistir e a semente não vai permanecer no coração deles. Mas aquele que recebe a palavra e produz fruto, aquele que produz fruto de transformação, de arrependimento, esse é o solo bom, é o coração que aceitou, que recebeu a palavra, e essa palavra germinou e está produzindo fruto. Então esse é o ensinamento que Jesus está dando na primeira parábola. E na segunda parábola ele está ensinando que a luz revela o que está escondido, da mesma forma como o evangelho revela o que está escondido no coração. Está nos versos 21 e 23, que é aqui a parábola da candeia. O evangelho, a Bíblia é comparada com a luz que revela, que traz à tona, que manifesta o que está em oculto, de forma que aqueles que recebem a palavra, aqueles que conhecem a palavra, eles não podem jamais praticar ou viver em pecados ocultos, em uma vida secreta, atitudes, ações escondidas. É os filhos das trevas que andam assim, é os filhos do diabo que agem assim. Mas aquele que recebe a palavra, aquele que recebe a semente, e a palavra clareia, revela as trevas do nosso coração, de forma que quanto mais nós nos aproximamos da Escritura e de Deus, mais nós conhecemos quem nós somos, a nossa dependência da graça de Deus, mas nós ficamos maravilhados com a obra da graça, com a obra do evangelho no nosso caráter, o quanto que Deus nos transformou, o quanto que Deus nos perdoou, o quanto que a graça de Deus foi abundante na nossa vida, porque o evangelho, a palavra de Deus revela o que está no nosso coração, e ele arranca, ele nos limpa, ele nos purifica, de forma que os filhos de Deus são filhos da luz e não filhos das trevas. O cristão gosta de luz, do que é claro, do que é verdadeiro, do que é honesto, do que agrada a Deus, e não do que é oculto, do que é mentiroso, do que é enganoso. Não da hipocrisia, mas da verdade, da clareza, porque ele veio para a luz. As suas obras são manifestadas. Os filhos das trevas têm medo do evangelho, têm medo da luz. Por quê? Porque as suas obras são más, e eles têm medo de que o seu caráter, aquilo que está em oculto, seja revelado. Mas um dia tudo será revelado diante do justo juiz. Então Jesus ensina que quanto mais buscarmos o reino de Deus, mais recebemos. Mas, e se o desprezarmos, até o pouco que temos nos será tirado. Então precisamos compreender isso, que quanto mais buscamos a Deus, mais recebemos do Senhor. Mas quando nós desprezamos a palavra de Deus, até alguma virtude que temos será tirado de nós, será arrancado de nós, por nós não valorizarmos, por nós não darmos valor, prioridade às coisas espirituais, ao conhecimento da palavra, ao relacionamento íntimo com Deus,
através da sua escritura. Então o reino de Deus cresce e se expande pelo poder dele, independente do homem. Isso está nos versos 26 a 29, que é a parábola da semente, dizendo que a semente cresce. Há poder na palavra de Deus. O homem crendo ou não crendo, os resultados da palavra de Deus irá acontecer, irá produzir crescimento na vida daqueles a qual Jesus escolheu antes da fundação do mundo. O ímpio tem o seu coração endurecido, mas a palavra de Deus, quando ela vai de encontro ao coração do eleito, a graça irresistível do Senhor Jesus chama aquela pessoa para a luz, de forma que é impossível alguém que Cristo escolheu, que Cristo chama de maneira poderosa, dizer não para o chamado do Senhor Jesus. Por isso, meus amados irmãos, que eu creio na doutrina da eleição incondicional e da graça irresistível, porque quando Jesus chama, o homem não tem capacidade de dizer não para o Senhor Jesus. Aqueles a quem Deus deseja salvar, Ele chama de maneira eficaz, Ele chama de maneira poderosa, porque a semente tem poder, porque a palavra tem poder, e essa palavra gera filhos do reino, e esses filhos do reino irão espalhar a semente por todo o mundo, pregando o evangelho e dando testemunho de que foram transformados pelo poder do evangelho. É por isso, meu irmão, que você que foi alcançado pela palavra de Deus, você que foi transformado por essa palavra, você jamais pode deixar de pregar essa palavra. Você tem que gerar outros discípulos. Você tem que não pode ter vergonha do evangelho. Você precisa pregar aos seus vizinhos. Você precisa pregar para a sua família. Você precisa anunciar no seu trabalho, em qualquer lugar, através da sua vida, através das suas palavras, expandir o reino de Deus, plantar a semente que é a palavra de Deus, não da sua própria experiência pessoal ou do seu próprio conhecimento de vida, mas pregar a palavra, pregar o evangelho, que é a vida, a obra, os milagres, os ensinamentos, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo e a sua vinda, o arrependimento, falar sobre o juízo de Deus, falar sobre o perdão, sobre o inferno, sobre a vinda de Cristo, todas as verdades do evangelho que cremos, que nos alcançou, os nossos olhos foram abertos, portanto temos que espalhar esse reino, temos que expandir esse reino, e Deus nos usará para que esse evangelho chegue no coração de muitas pessoas. E por último, Jesus mostra que apesar de parecer pequeno e humilde, o reino de Deus se tornará maior do que tudo, que é a parábola do grão de mostarda, que é aqui do verso 30 ao 34. O reino de Deus parece pequeno, as pessoas muitas vezes desprezam os crentes porque acham que os cristãos são ignorantes, é um grupo de pessoas ignorantes, analfabetas. Não é. Nós somos a família de Deus, a maior família da face da terra, e nós somos os homens, as mulheres mais sábios dessa terra, porque escolhemos o verdadeiro caminho, porque escolhemos seguir a Jesus Cristo. Ele nos revelou a verdade. Portanto, esse reino, ele parece ser pequeno e humilde, mas é maior do que todos os reinos do mundo. É mais precioso do que todo o ouro e toda a prata. Nós somos os homens, as mulheres mais ricos desse mundo, porque temos o conhecimento da palavra, porque recebemos a tão grande salvação, a vida eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida. Portanto, meu irmão, alegre o seu coração. Você faz parte desse reino. Você tem a palavra de Deus no seu coração. Você tem essa autoridade para proclamar, para profetizar essa palavra e levar essa palavra para os aflitos, para os oprimidos, para os angustiados. Então, por mais que as pessoas nos humilhem, por mais que as pessoas nos persigam, mas bem-aventurado é aquele que é humilhado, é aquele que é perseguido. Pode se levantar quem quiser se levantar dentro da minha casa, no trabalho, no meu dia a dia, mas eu pertenço a esse reino, louvado seja Deus, que é o maior reino da face da terra, e em breve Jesus Cristo virá, e ele julgará o ímpio, e ele vai estabelecer o seu reino num novo céu, em uma nova terra, e o Rei dos Reis reinará para sempre, na vida dos seus eleitos, na vida da sua igreja, do seu povo, e para sempre nós vamos desfrutar da plenitude, da glória, da presença, da santidade, da majestade desse Senhor Jesus. Portanto, precisamos valorizar esse reino aqui, em vida.
Não troquemos essa comunhão com Deus pelo reino das trevas, pelo reino do mundo. Estamos aí no carnaval, o reino das trevas está dominando o mundo. As pessoas estão entregues aos prazeres da carne, mas nós escolhemos fazer parte do reino de Deus, esse reino maravilhoso, da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, não devemos medir o sucesso do reino de Deus pela aceitação das pessoas. As pessoas rejeitam o Evangelho. Quantas pessoas dizem não para Jesus Cristo? Quantas pessoas dizem não para a palavra de Deus? Sempre vai ser assim. Aqueles que rejeitam, aqueles que viram as costas para o Evangelho, aqueles que escarnecem, que zombam, que criticam, aqueles que brincam com as coisas santas, profanam as coisas de Deus. Haverá um juízo para essas pessoas, o juízo final virá, e essas pessoas irão lamentar e chorar eternamente por não aceitarem, por zombarem, blasfemarem, por envergonharem o Evangelho Santo, a pessoa de Jesus Cristo, escarnecerem daquilo que é santo. São os porcos que escarnecem do que é santo. É muito sério isso, meus irmãos, mas o reino de Deus vai continuar avançando, porque existe muitos em todos os povos, línguas e nações que precisam encontrar, que precisam receber esse reino. Então ele crescerá nos solos férteis, trará a luz ao que está escondido e recompensará os que o buscam. Crescerá independente da fidelidade humana e se tornará grande e eterno. Que mensagem de esperança e perseverança. O reino de Deus cresce por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como é maravilhoso pregar sobre esse reino. Como é maravilhoso pertencer a esse reino. Como é maravilhoso obedecer o rei, adorar o rei, submeter à vontade do rei. Em breve esse reino será eterno e completo sobre a vida dos eleitos, daqueles que renunciaram ao mundo, daqueles que disseram não às suas próprias vontades, mas que seguem a Jesus com seus corações apaixonados pela palavra de Deus e pelo Senhor Jesus. É maravilhoso essas verdades. Essas verdades devem gerar em nós santo temor, perseverança, esperança, que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações, há uma esperança da gloriosa vinda de Jesus para estabelecer esse reino por completo. Começamos a experimentar aqui, mas ele será pleno e completo com a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Os leitores do Evangelho de Marcos, os cristãos de Roma que estavam sendo perseguidos, maltratados, eles estavam recebendo essa palavra. Eles não podiam desanimar, mas eles teriam que enfrentar qualquer oposição por amor a Jesus Cristo. Não desanime, meu irmão. A nossa esperança é viva, o nosso reino é eterno. O Evangelho que cremos, que pregamos e que nos alcançou é todo poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Não importa as oposições, permaneça firme, porque a nossa esperança está vindo. Ela não morreu, ela até morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Então a nossa esperança está viva. Aleluia, Jesus foi rejeitado pelos seus seguidores, nós também o seremos, nós também seremos maltratados, nós vamos participar das mesmas aflições de Jesus, e como ele venceu, nós também venceremos, porque somos filhos do rei, somos filhos desse reino. Mas o reino de Deus continuará progredindo em meio ao coração fértil, que o meu coração, que o seu coração seja fértil, seja essa terra boa, esse coração contrito e quebrantado, para receber a palavra, para produzir fruto, para sermos luz nesse mundo de trevas, e para a glória de Deus, disseminar a palavra, o Evangelho com poder e autoridade, e os eleitos ouvirão e se converterão e irão nascer de novo. Como é que está o seu coração? Seu coração está endurecido para as coisas de Deus? Não, que o nosso coração esteja sensível como essa terra boa, em que a palavra encontre guarida no nosso coração. O que é que a mensagem do Evangelho tem produzido em nós? A palavra de Deus tem gerado transformação em nós? Nós temos sido praticantes da palavra, ou apenas ouvintes esquecidos? A gente escuta a palavra, mas logo a semente sai e nós continuamos na mesma prática do velho homem? Não. A palavra tem que gerar mudança, transformação nesse coração fértil. Que Jesus nos dê graça para a gente viver essa verdade, essa vida produtiva no reino de Deus.
como você tem perseverado na proclamação do Evangelho, apesar da incredulidade e a oposição dos outros. Pregue o Evangelho. Não importa se as pessoas estão ouvindo ou não, a palavra de Deus não voltará vazia. Fale de Jesus Cristo. Pregue o Evangelho. Fale do arrependimento. Fale da consequência do pecado. Fale do perdão de Deus. Fale do céu. Fale do inferno. Pregue todo o Evangelho. Leia a Escritura. Se prepare. Se encha da palavra de Deus e proclame e fale. Seja um semeador do Evangelho. Apesar da incredulidade do povo. Então converse, vamos orar sobre essa questão e louvar a Deus por esse momento aqui. Pai, muito obrigado porque o Evangelho nos alcançou. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos faz ser homens santos, mulheres, as mulheres que me ouvem, mulheres santas, piedosas, maridos, pastores, esposos, esposas, filhos, crentes, convertidos, temente ao Senhor. Obrigado pelo Evangelho, Pai. Queremos proclamar com autoridade a Tua palavra. Nos usa, Senhor, como semeadores da Tua palavra, para que nós sejamos luz, que o nosso coração não haja nada em oculto, que vivamos na luz, que nós não pratiquemos nenhum pecado oculto, mas que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós, para que o nosso andar, o nosso falar, a nossa vida testemunhe da Sua palavra. Muito obrigado pelo Teu reino, Senhor. Nós aguardamos a Tua gloriosa vinda, Pai. E que o Senhor continue conosco, Senhor, porque essa é a promessa que temos da Tua parte, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tivéssemos ânimo, porque Tu estás conosco, Senhor. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amado irmão. Que o reino de Deus avance através de você, por meio de você, vivendo no Evangelho, semeando a palavra de Deus. E você que está com o coração ainda endurecido, que o Evangelho quebre o seu coração, para que você experimente como é maravilhoso participar desse reino. Que o Senhor Jesus te abençoe e até amanhã. Divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, nos ajude na proclamação do Evangelho do Reino. Amém.